Bem, a gente tinha encerrado no último slide, foi nessa tela, né? Tínhamos feito, só para o pessoal poder se situar, quem não conseguiu participar da última, né? A gente praticamente rastreou, né? A Babilônia desde a época de Nimrod, desde a época de Caim, praticamente, né? Desde a época de Caim, obviamente inicia com Nimrod, mas o paganismo, os rituais pagãos, eles já iniciam com Caim, tá? E os descendentes dele, chegando até o Império Católico Apostólico Romano, e a gente abriu aí discussões, né, em cima das igrejas que vieram do Império Católico, que não conseguiram se purificar totalmente, a grande maioria manteve rituais e costumes do Império Católico Apostólico Romano. As igrejas evangélicas não estão fora disso. Grande parte delas nem sabe que parte dos rituais que elas têm são pedaços, né, do que era o paganismo do Império Romano, né? E a gente encerrou a última conversa, né, comentando, né, que a previsão é que até 2022, né, tenhamos 575 mil igrejas no Brasil, provando, né, que essa confusão, né, ela já tinha sido prevista, né, no Apocalipse, né, quando é chamado de a Grande Babilônia, né? Babel, para quem não sabe, né, o significado assim mais correto seria confusão. Alguém gostaria de falar? Vou continuar. Então, Babel, a princípio, o significado seria confusão, que isso é uma referência ao que ocorreu, né, na própria construção da Torre de Babel, né, quando os homens se uniram, né, em torno de Nimrod, né, para poder conseguir fazer ligação com o céu, né? Bem, vamos continuar o assunto então. De onde veio, né? Um detalhe importante, da última vez eu tive algumas pessoas, né, que pediram para eu detalhar melhor o significado de liturgia, porque eu fiz o comentário sobre liturgia, mas eu não detalhei muito liturgia. Então eu vou falar exatamente como isso está no dicionário, tá? Liturgia vem do grego, tá? Significa serviço ou trabalho público. Por extensão do próprio sentido, né, da palavra, né, passou a significar também no mundo grego o ofício religioso. Na medida em que a religião no mundo antigo tinha um caráter público, né, então ela acabou ganhando mais, ampliou um pouco o significado, né, para essa palavra liturgia, né. Liturgia hoje, né, ela compreende, né, outras coisas. Isso envolve celebração religiosa pré-definida de alguma forma, né, de acordo com as tradições de cada religião em particular, tá? Pode incluir ou referir-se a um ritual formal ou bem elaborado, tá? Quando eu falo de ritual, eu falo de qualquer tipo de ritual, tá? Não é para é que o problema hoje das religiões, né, é que quando a gente vai analisar esse tipo de assunto, né, a gente costuma associar isso à religião que a gente não faz parte. Então, quando a gente vai pensar de uma forma negativa, a gente pensa sempre na religião do vizinho. A gente dificilmente pensa naquela religião mais próxima da gente, aquela que tem um familiar nosso ou que a gente está dentro. Tá? Rituais existem em todas as religiões. Tá? Todas as religiões têm isso. Liturgia praticamente é a mesma coisa que ritual. Tá? É aquilo que as religiões fazem com, com uma certa frequência, né? E sempre da mesma forma, tá? Bem, de onde vem, né? A liturgia hoje que é conhecida nas igrejas, né, protestantes e as igrejas evangélicas que saem, né, do protestantismo, né?
Nas últimas palestras a gente provou, né, que esses rituais, né, em sua grande parte ele vem do Império Romano. E isso inclui a missa, tá? A missa católica, né, ela deixa fragmentos em diversos rituais hoje empregados em igrejas evangélicas ou protestantes, para quem acredita que existe diferença entre protestante e evangélico, tá? Falamos de chamada Santa Ceia, tá? Então, para quem quiser depois dar uma olhada e querer tirar algumas dúvidas a respeito disso, né? Pode estar olhando os vídeos anteriores, numa palestra seguinte. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente dá uma parada, conversa um pouco sobre isso, troca algumas informações, tá? Segundo o historiador Will Durant, para quem quiser, só digitar o nome dele no Google, vocês vão ver uma série de livros dele, né? Livros importantes, tá? Vale a pena fazer esse tipo de pesquisa, tá? A missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte dos místicos rituais de purificação dos gregos. Ah, que místicos rituais de purificação dos gregos são esses? Bem, eu vou entrar em mais detalhes à frente, tá? Mas se você só digitar rituais de purificação dos gregos no Google ou pesquisar em livros que tratem do assunto dessas civilizações, né, vocês vão ver muita semelhança com rituais que hoje são praticados em diversas religiões, tá? E não é para ficar assustado não, tá? Isso daí é a prova clara, né, de que as religiões elas vão estar se encaixando na profecia do Apocalipse quando chama elas de Grande Babilônia, tá? São Gregório de Magno, Papa e Doutor. Quem quiser é só digitar o nome dele também, não tem mistério nenhum. Só que tem um detalhe que muita gente não percebe. Esse São Gregório de Magno, ele era ocultista. Quase todo o ritual criado por ele, dentro da Igreja Católica, né, era um ritual baseado em cultura pagã, tá? Eu vou ler um trecho de um livro, tá? Depois, se vocês quiserem, eu indico, mas é o próprio livro que aparece na verdade, é uma série de livros, né? Uma coleção, né? Ali já é o volume 3 que aparece na tela para vocês, mas é uma coleção, tá? Gregório o Grande, tá? Ano 540 a 604. Foi o maior responsável pela formação da missa medieval. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Sua mente era fascinada por rituais mágicos e cultura pagã. Quando ele diz vocabulário cristão, isso aqui é o ponto mais, eu pelo menos vejo como o ponto mais importante da frase. Vocabulário cristão. Você pega um ritual pagão, de qualquer espécie, tá? Coloca nele um linguajar cristão, que seja, é claro, familiar àquela religião que você está falando, não, ou tá se dirigindo, né? E o povo aceita. É só colocar um vocabulário cristão nele, tá? Eu hoje de manhã eu passei por um canal na TV e tava lá o pessoal falando, né? Lencinho abençoado, suor abençoado, e mais uma vez apareceu aquela bendita daquela rosa vermelha lá abençoada também. Bem, se ele colocar um vocabulário cristão, o povo não sente a diferença. Mas é paganismo. Para aqueles que quiserem depois dar uma pesquisada, eu vou pedir para que vocês possam estar passando pelos vídeos anteriores, tá? Podem fazer as suas perguntas no final e a gente pode estar trocando algumas informações, não tem problema, tá? A missa pagã católica que se desenvolveu no século IV até o século VI foi com base no paganismo. As igrejas cristãs absorveram diversos detalhes como vestimenta dos sacerdotes pagãos antigos. Pouca gente parou para fazer essa associação. Eu coloquei uma imagem na direita, tá? Na parte de cima.
Aquilo é uma vestimenta usada num culto pagão, na parte direita de cima. Tá? Para aqueles que quiserem ver como é que eram as vestimentas de povos pagãos antigos, é muito fácil. Digita no Google, vê na parte de imagens. Vocês vão ter acesso a imagens de livros. Tá? Digita druidas, rituais druidas, digita gnosticismo ou gnose, e assim por diante. Qualquer um desses nomes, vocês vão ver as mesmas vestimentas. Qual é a diferença? Bota o capuz na cabeça. Grande. O capuz na cabeça, para quem quiser depois dar uma olhada, mas eles não usam. Isso não quer dizer nada. Eu faço uma pergunta. Por que as religiões, tanto as católicas, quanto protestantes, quanto evangélicas, estão partindo para o mesmo modelo, por exemplo, de vestimenta sacerdotal?